Bom dia, que a paz de Cristo reine em cada coração. Eu gostaria de dedicar o vídeo de hoje a todo aquele que é amigo, que é amiga da Vivá, ou seja, os amigos de Deus. Eu fiz aqui uma seleção das melhores mensagens do livro devocional Bom Dia, da autora Bianca Toledo. Eu selecionei aquilo que eu achei mais profundo, mais significativo e fiz aqui um vídeo. E quero dedicar de todo o meu coração para cada amigo e cada amiga da comunidade Avivar de Irecê. E que Deus abençoe e tenha um lindo dia na presença do Senhor. Mensagem do livro devocional de Bianca Toledo. Tema: A cada passo com o Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Salmos 143, 10. O entendimento de Deus é melhor do que o nosso. Por essa razão, devemos buscar o conselho dele sempre que estivermos diante de um novo desafio. Muitas pessoas tomam decisões importantes precipitadamente e se frustram com os resultados, pois fazem de tudo menos orar e pedir a orientação do Senhor. Não cometa esse erro. Por que agir de maneira impulsiva e irresponsável quando podemos contar com aquele que tudo sabe? Antes de dar qualquer passo significativo, converse com Deus. Pergunte a Ele: Pai, isto é o que realmente tens para a minha vida? Esta é a melhor escolha? Posso prosseguir? Creio que você não ficará sem resposta. Deus o convida à oração e lhe promete revelar o que está ainda oculto. Ele já enviou o Espírito Santo, o melhor conselheiro para habitar em você e caminhar a cada passo em sua companhia. Portanto, não seja imprudente ao tomar decisões. Desenvolva o hábito da oração em relação a todos os aspectos da vida, do simples até os mais complexos. Deus o ajudará e conduzirá ao perfeito plano que tem para você. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você. Ele jamais faria algo ruim ou negativo, mas você precisa confiar. Tem situações na nossa vida que nós precisamos de uma direção específica, mais pessoal. E aí não encontramos uma resposta tão clara na Bíblia sobre uma decisão pessoal, por exemplo. Nós temos que saber a opinião de Deus. O que é que Deus quer de nós? É muito importante consultar a Deus em oração, ouvir a direção do Senhor e seguir à risca as orientações do Pai. Não tem como dar errado quando estamos no centro da vontade de Deus, obedecendo em tudo o que Ele nos orienta. Deus abençoe sempre em Cristo Jesus. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando lemos a palavra e oramos ao Senhor, Ele responde e nos dá a direção clara. Deus deixa o caminho tão claro como água limpa. Amém? Deus abençoe sempre. Mais uma mensagem do devocional de Bianca Toledo. Esse tem por tema: ter amigos e ser amigo. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbios 17, 17. Desculpe. A Bíblia conta a história do companheirismo entre Davi e Jonatas, um exemplo belíssimo de amizade. 1 Samuel 20, 13 a 17. É o exemplo mais lindo de amizade de toda a Bíblia. É uma amizade sobrenatural. O próprio Deus me deu discernimento do relacionamento de Jonatas com Davi. De fato, Deus era o elo entre os dois. Os dois cooperavam mutuamente para o bem do outro, eram fidelíssimos, verdadeiros irmãos, e essa harmonia entre eles resultou em grandes bênçãos. Em certa ocasião, quando Jonatas percebeu que o pai Saul queria matar Davi, rogou em favor do amigo, que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum, ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Saul atendeu a Jonatas e fez esse juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. 1 Samuel 19, 4, 6. Graças à intercessão de Jonatas, a vida de Davi foi preservada. Após a morte de Jonatas, Davi buscou uma forma de abençoar os descendentes do seu companheiro.
Resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas. 2 Samuel 9:1. Esse foi um gesto de lealdade que resultou em grande bênção para Mefibosete, filho de Jonatas, com uma deficiência nos pés. Desculpe. Que bom seria se todos fôssemos bons amigos assim. Amigos que intercedem pelo outro, se preocupam, se ajudam e vencem batalhas juntos. Devemos alimentar bons laços de amizade e ser pessoas com quem se pode contar. Sobre isso aqui, gente, eu gostaria de fazer um comentário. Eu falo tanto de amizade, eu ensino tanto sobre amizade às crianças aqui. De quando nasceu a Avivar, eu tenho isso em mente sobre a importância de ter amigos. Eu uso sempre essa frase: os amigos são uma forma de Deus cuidar de nós, mas Deus, ele também separa pessoas. Deus, ele separa pessoas e ele coloca situações para não se aproximar de determinadas pessoas, para não ter aproximação. Uns ele separa e outros ele diz: não se aproxime. Então Deus, ele considera demais a questão da amizade. O próprio Deus é o nosso melhor amigo. E ele considera amigos verdadeiros, ele escolhe pessoas, ele indica pessoas e ele também separa de pessoas. Na minha vida mesmo, eu posso afirmar com toda convicção que Deus já citou nomes para mim e deixou bem claro: não se aproxime dessa pessoa, independente de qualquer situação. Não importa o que a pessoa fale ou faça, não se aproxime, pois essa pessoa tem inveja de você. Se você se aproximar, a pessoa vai te prejudicar. Ou até chega a falar mesmo: essa pessoa é um lobo na pele de uma ovelha. Deus fala, revela os segredos do coração da pessoa, o que a pessoa pensou, sentiu, o que a pessoa planejou nas costas. Deus revela detalhes e dá dicas e orientações, falando: se afaste, não aceite a aproximação. Ou ele cria situações para se aproximar de outras pessoas. Então Deus é um Deus que cria elos, que cria laços e que também separa. Eu penso que o cristão deve estar muito atento à orientação do Senhor. Uma vez aceitando se aproximar de pessoas perigosas, com caráter duvidoso, pessoas invejosas, pessoas perversas, essas pessoas com certeza trarão grandes prejuízos para a nossa vida e a nossa história. Deus abençoe sempre em Cristo Jesus. Uma mensagem do livro devocional de Bianca Toledo. Tema: Viva o hoje. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Assim como não devemos permanecer agarrados ao passado, precisamos resistir à tentação de viver angustiados em relação ao futuro. Afligir-se pelo que ainda não aconteceu pode impedi-lo de desfrutar plenamente de tudo o que Deus tem para você agora. De forma clara, Jesus nos orienta a manter o foco no momento presente. Isso não quer dizer que você não possa ter objetivos e investir em um futuro melhor. Investir em um futuro melhor, estudar com afinco, trabalhar com esforço, poupar recursos com responsabilidade, é dever de quem quer vencer na vida. Mas mesmo essas atividades benéficas têm de ser reavaliadas de forma saudável e equilibrada. O futuro é construído com um passo de cada vez. E por mais que se preocupe, você só pode dar o passo correspondente ao dia de hoje. O de amanhã, só amanhã. O de amanhã pertence a Deus. Quando estiver tenso por aquilo que está por vir, confie em Deus. Ele lhe concederá luz suficiente para conquistar e avançar. Cada vez que segurar as mãos dele pela fé, poderá descansar tranquilo e em paz, pois o Senhor é um sólido amparo para o futuro. Você sabia que Deus já escreveu o nosso futuro? Você sabia que o nosso futuro está escrito por Deus? E tudo aquilo que já está registrado na Bíblia é impossível não acontecer. O que eu escrevo, o que você escreve, pode ser muitas vezes o nosso ponto de vista, o desejo do nosso coração. Nós podemos errar, claro, nós podemos falhar. Mas o que está escrito na Bíblia não tem erro. E na Bíblia tem muito sobre a culminância dessa história, sobre o fim de todas as coisas. A vitória é garantida pelo sangue do Cordeiro. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe sempre.
Uma mensagem do livro devocional de Bianca Toledo. Tema: prazer na vontade de Deus. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmos 48. Muitas pessoas pensam que a vida cristã é difícil, que sofremos ao recusar algumas atividades. Mas a verdade é totalmente outra. Temos prazer em recusar o mal. Não pecamos porque somos forçados, mas porque decidimos viver para Deus. Nossa vida almeja o que há de mais excelente e não nos contentamos com qualquer passatempo de má qualidade. A lei de Deus está em nosso coração. Conhecemos a vontade dele e ela é boa, agradável e perfeita. A mentira nos causa pavor, a injustiça, reprovação, a imoralidade, nojo, a falsidade, indignação. Os vícios repulsa, a soberba, aversão, a ganância recusa, o mal, distanciamento. De fato, a partir do momento em que entregamos a vida a Cristo, passamos a ser separados do pecado, santos. O mundo e suas paixões infames já não nos atraem como antes. Lendo aqui, eu me lembrei de um fato que aconteceu ainda na minha adolescência. Eu era bem novinha mesmo, acho que eu tinha 17 anos, e nesse período eu estava um pouco afastada do evangélico. Eu me converti aos 9 anos de idade, 9 anos e alguns meses, na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Irecê. E aí, o tempo foi passando e eu vivi um período que eu estava um pouco afastada e fui na praça principal com algumas amigas. E estava acontecendo um trio na rua, um trio elétrico, com músicas mundanas mesmo, bem mundanas. E eu naquele ambiente, perto das minhas amigas que estudavam comigo no Polivalente, eu me lembro que eu me senti muito mal ali, incomodada, a música me incomodava muito, e eu ouvi no meu coração a voz suave do Espírito Santo de Deus dizendo: aqui não é o teu lugar, você não deve ficar aqui. E me incomodou, aquele ambiente me incomodou. Depois daquele período, eu não quis ir para mais nada com música mundana. E eu costumo falar, música mundana e letra de baixaria me incomoda muito, eu não gosto. Claro, eu amo dançar, correr, pular, brincar, eu sou cheia de vida como uma criança. Mas eu analiso a letra da música, o tipo de música, para trabalhar com minhas crianças aqui na Avivar. Então, eu não me sinto bem em um ambiente com música mundana. De quando aconteceu isso, eu me lembrei, esse fato aconteceu, e aí eu quis ir para casa. E hoje em dia, depois de alcançar uma certa maturidade espiritualmente falando, eu não me sinto bem em alguns ambientes, e eu sei que Deus tem ciúme santo, Ele tem zelo. Nem todo ambiente, gente, combina para a pessoa cristã, não é verdade? Então, tem ambientes com pessoas fumando, bebendo, brigando demais. Enfim, nós devemos ser luz e sal e fazer diferença em qualquer lugar, em qualquer ambiente, mas tem ambiente que você não vai conseguir brilhar e fazer diferença. Não, você corre o risco de ser influenciada para o mal em determinados ambientes, sem contar que escandaliza muito alguns ambientes para cristãos. Até a academia me incomodou por conta das músicas, o tipo de música que colocavam lá era muito de baixaria. Falei várias vezes para ele: eu vou sair da academia, porque eu gosto do exercício, eu quero praticar o zumba, que é o meu exercício predileto, mas o tipo de música não me agrada, eu não gosto. E como é um exercício dançando o tempo todo, tem que ver o tipo de música. E aí ele ignora a música, Cléia, é só um exercício. Eu disse: não consigo, eu estou incomodada, não quero mais, quero sair da academia. E fiquei praticando exercício em casa. Hoje eu faço todos os dias exercício na minha casa, no conforto da minha casa. Eu faço só todos os dias, que eu coloco louvor, adoração, enfim, fico à vontade em casa. Principalmente um exercício dançando, que a dança em si já chama a atenção, já pode escandalizar. Agora imagine com música mundana e movimentos mundanos. Então, eu não me sentia bem e saí da academia por conta disso. Então, eu tenho isso na minha mente, no meu coração. Se eu me sentir incomodada com um determinado ambiente, uma determinada situação, uma determinada música, eu quero imediatamente ir para minha casa. Eu não gosto de ficar mesmo. Então, eu tenho isso em mente e acredito que o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Entende? A vida do cristão é diferente. Não é qualquer ambiente que vai agradar a Deus. Tem situações que só em alguém te ver lá já gera escândalo. Que cristão é esse?
Por exemplo, em um grupo de pessoas, todo mundo fumando, bebendo, falando piadas com imoralidade, baixaria, falta de respeito. Isso tudo me incomoda muito e eu sempre me afasto de quem age assim. A não ser que a pessoa demonstre abertura para ouvir a palavra, ouvir o evangelho, ouvir os conselhos, mudar e melhorar. Mas quando a pessoa insiste no erro, eu escolho me afastar de quem age assim. Essa é uma reflexão para o dia de hoje e eu espero que venha gerar valor para a sua vida. Uma mensagem do livro devocional de Bianca Toledo. Tema: Deus, nossa proteção. No Senhor me refugio. Salmos 11:1. Somos bombardeados diariamente por muitas más notícias. Violência e tragédias enchem as manchetes dos jornais, criando uma sensação de temor e insegurança. Pode ser que, diante de tantos males, você tenha desenvolvido medos diversos. Medo de sair de casa, relutância para deixar seu filho ir à escola ou pavor de simplesmente ficar com a família em um parque ou em uma praça da cidade. Muitos sentem pânico ao enfrentar o mundo fora da segurança de quatro paredes. Se permitirmos que toda essa enxurrada de negatividade encha nossa mente, certamente viveremos acuados e amedrontados. Tenho uma boa notícia, há um refúgio para você. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmos 18:2. Que pensamento libertador! Refúgio é um lugar seguro no qual há proteção, abrigo, amparo e socorro. Deus é esse lugar para o qual você pode correr todos os dias da sua vida. Ele o guardará do mal. Se algum sentimento de medo tem dominado suas emoções, confie no Senhor e peça-lhe auxílio. Ele o segurará nos braços e não deixará sozinho. Qual inimigo pode ultrapassar tão grande proteção? Você está debaixo dos cuidados de Deus. Tua proteção é o Senhor. Ele é como um muro. Ele é como um escudo te protegendo, te livrando de todo mal. A Bíblia diz que ninguém pode tocar nos ungidos do Senhor. Ai de quem tocar na menina dos olhos de Deus. Então tem um povo em especial que Deus guarda de maneira especial. E nós devemos confiar nessa proteção, nesse cuidado, nesse zelo, nesse amor que é tão lindo. Pedir ao Senhor: Deus, guarda-me, toma em tuas mãos esse dia, Senhor, livra-me de todo mal. Pode ter certeza que tem anjos do Senhor cercando a tua casa, o teu ministério, o local do teu trabalho, a tua família toda. Você está cercada pela proteção do Senhor, pelos anjos do Senhor. Confie no zelo de Deus na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe sempre em Cristo Jesus. Vou ler duas mensagens devocional de Bianca Toledo. Eu gostei dessas duas páginas. O primeiro tema é Amigo de Deus. Tu és o meu abrigo e o meu escudo. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Afaste de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Salmos 119, 114 e 115. Ser sustentado por Deus é ter a certeza de que estaremos seguros diante das dificuldades. É confiar que não vamos sucumbir e desfrutar deste fato. Desde que estejamos atentos aos decretos de Deus. Ok? Ser amigo dele não é apenas uma afirmação da boca para fora, mas o resultado de um estilo de vida. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Gente, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Quando Deus ordena, quando Deus decreta, quando Deus estabelece, quando Deus fala, quando Deus prova, Ele quer obediência. Então você não pode ser amigo de Deus se você desobedece o tempo todo. Deus enxerga amigo quem obedece. Quem desobedece muito, Deus vai enxergar como inimigo. Para Deus, a prova de demonstrar o amor, a amizade com Deus é a obediência. Se não obedece, não tem como não. A pessoa fica estagnada ou caminha só para trás. Veja a determinação do salmista em relação àqueles que praticam o mal. Afaste de mim. De fato, o relacionamento com Deus exige separação de tudo que não é bom.
E para isso é preciso adotar uma postura firme e decidida. Não há a mínima possibilidade de ser um cristão de verdade e manter laços com o pecado. Isso quer dizer que para ter amizade com o Senhor é necessário dizer não para o mundo e suas concupiscências. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Luz não combina com trevas. Não acredite no tipo de cristianismo fácil, no qual não há renúncia. A porta continua estreita e o caminho apertado. Faça um exame de consciência hoje, avalie como está a sua relação com Deus. Ele pode chamá-lo de amigo? Se não, o que você pode fazer para mudar essa situação? Será que você precisa se afastar de alguém, de algum vício ou padrão nocivo de comportamento? Pense nisso e seja radical ao escolher obedecer aos mandamentos do seu Deus. Amém? A outra mensagem que eu gostei fala: Deus está com você. E eu quero oferecer essa mensagem para você, tá? Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 2, 5, 6. Em determinados momentos da aprovação, Jó duvidou que Deus estivesse com ele. O Pai, no entanto, sempre esteve lá. Às vezes, não compreendemos o que está acontecendo. O que vemos se resume a calamidades e ruínas, mas é justamente nessas ocasiões que devemos crer na fidelidade do Senhor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmos 46, 1. Jamais permita que a situação ao redor ofusque a perspectiva de que o Pai está ao seu lado, cuidando de você e agindo para que tudo coopere a seu favor. Obviamente, nem toda prova é boa ou positiva, mas Deus pode fazer com que até mesmo as mais duras dificuldades tragam lições preciosas para fortalecer a fé e o coração. Você nunca está só. Alimente essa percepção da presença do Pai, até não restar dúvidas de que o Criador do Universo está de fato com você. Ora, se tão maravilhoso companheiro acompanha em meio aos infortúnios da caminhada, o que poderá fazê-lo temer? Nada é maior ou mais poderoso do que ele. Assim como Jó, arrepende-se de toda dúvida que sentiu e entregue-se àquele que pode operar grandes milagres. Amém? Às vezes eu penso assim, Deus, o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, Deus coloca na mão dele o planeta Terra como se fosse uma bolinha de gude. Então Deus pega assim, então pensa assim, um Deus tão grandioso, tão poderoso, que tem o mundo na palma das suas mãos, se mostrar tão presente, tão íntimo, gostar tanto de interagir com o ser humano, querer tanto ficar juntinho. Eu acho isso impressionante demais. Quando eu tento fazer uma comparação da grandeza de Deus, que ninguém consegue imaginar, que é muito maior do que a mente humana, não é verdade? E quando eu penso nesse lado dele, no lado sentimental, sensível, amável, amoroso, bom, justo, enfim, parceiro, o lado de Deus de querer fazer parceria, querer cativar a nossa amizade, que a história da Vivá foi toda assim, Deus cativando a amizade, Deus ensinando sobre a amizade, Deus se mostrando Deus amigo, o Deus papai do céu, o Abba Pai, e eu acho incrível demais, parece até uma contradição, às vezes, como pode o Todo-Poderoso, por isso que tem religiões, tem ideologias que acreditam que Deus está lá no céu, no seu trono, e não está se importando tanto com as coisas mínimas aqui da terra, tem gente que acredita assim, Deus não tem tempo para estar, ao contrário, Deus faz questão de interagir. Deus gosta de interagir com o ser humano. Ele não necessita de nada. Deus não tem carência afetiva. Deus, não existe isso em Deus, não. Não é necessidade, é gostar, é diferente. Deus se sente bem. Deus gosta de se relacionar. É um Deus de relacionamento. Então, é interessante demais isso, eu estou aprendendo muito, e em especial nos últimos 2 anos de Ministério Avivar, estou aprendendo muito, recebendo diretamente da fonte o próprio Deus me explicando detalhes sobre ele, sobre os aspectos comportamentais e sentimentais do Criador, e eu fico maravilhada com isso, estou aqui para compartilhar com você, porque eu penso que nós devemos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor, conhecendo a Deus e fazendo-o conhecido. Amém? Deus abençoe sempre.
Uma mensagem do livro devocional de Bianca Toledo. Tema: Fé em Deus. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17:5. Por mais que conheçamos pessoas maravilhosas, altamente dignas e competentes, devemos ter em mente que não existe ser humano perfeito. Todos somos passíveis de erro. É por isso que a Bíblia diz que aquele que confia nos homens é maldito, pois quem assim o faz está depositando toda a expectativa em alguém falho. É óbvio que não devemos exagerar ao interpretar essa passagem e pensar que confiar no médico, no piloto de avião ou no cônjuge que sempre foi fiel é pecado. Nada disso. O ponto aqui é aquele tipo de fé que temos de ter apenas em relação ao Senhor. Se por um lado não podemos depositar toda a nossa confiança nos homens, podemos fazê-lo em relação a Deus. A Bíblia diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ele sim nunca nos decepcionará. Somente Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda como sombras inconstantes. Seu caminho é perfeito, o amor dele dura para sempre. Que base sólida para depositarmos a nossa confiança, não é mesmo? Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie na sabedoria humana, na lógica do homem. Pergunte a Deus, confie 100% no Senhor. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, principalmente se você obedecer. A maioria das promessas de Deus na Bíblia depende de obediência. Muitas vezes Deus nos testa, nos prova. Claro que Ele sabe todas as coisas, mas Ele faz isso para nos mostrar se realmente nós temos fé, se realmente nós temos assim plena confiança, se realmente nós queremos obedecer em tudo, se realmente estamos dispostos a obedecer, independente da situação e da circunstância contrária, do tamanho da adversidade, independente de qualquer coisa. Quando estamos decididos a obedecer, Ele honra a nossa obediência e a nossa fé. É tão importante na avaliação de Deus a fé e a obediência lado a lado. A fé andando junto com o desejo de obedecer. De fato, de verdade, Ele honra a nossa fé. Amém? Deus abençoe sempre em Cristo Jesus. Mais uma mensagem do devocional de Bianca Toledo. Esse tema que eu amei. É sobre sensível ao mover de Deus. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Atos dos Apóstolos 11:24. Quando eu estava internada, todos os dias um rapaz desconhecido, trajando uma roupa que parecia ser de equipe de manutenção, se aproximava do meu leito e perguntava: posso orar pela senhora? Eu assentia. Então ele fechava os olhos e começava a falar com Deus, pedindo pela minha cura. Em seguida, o moço terminava a oração e se despedia sorrindo. No dia seguinte, ao mesmo horário, ele voltava a aparecer. Muitas vezes, um simples sorriso de alguém já alegra o nosso dia. Você já percebeu isso? Eu penso assim, o sorriso é o nosso cartão de visita. Muitas vezes eu gosto de sorrir e tem gente que pensa que ela está zombando. Não é o meu jeito que é assim. E muitas vezes em meio a uma luta, uma adversidade gigantesca, ainda assim eu tenho um sorriso nos lábios. Por quê? Porque Jesus é o motivo da minha alegria. Porque não é um momento difícil, uma adversidade, uma perseguição que vai destruir a minha alegria. Porque a minha alegria vem de dentro. Vem de dentro e não das circunstâncias, das situações externas. Então, realmente, eu tenho uma simpatia muito grande, eu amo sorrir e eu acho muito bom e positivo e eu amo receber sorrisos e a simpatia das pessoas que eu amo. Quando uma pessoa que eu amo muito abre um sorriso para mim, eu fico muito feliz. Então, na maior parte do tempo, eu fico sorrindo. Também choro muito, sou muito sensível e sentimental, mas na maior parte do tempo eu começo a sorrir. Eu tenho muitos motivos para sorrir. O principal é a minha amizade com Deus, né? O meu relacionamento com Deus, isso me deixa muito feliz e realizada. E segundo, terceiro, quarto lugar, meu relacionamento com as pessoas, a missão que Deus tem para a minha vida, tudo que Ele me ensina. Enfim, o principal motivo da minha alegria é Jesus, é o meu relacionamento com Jesus, com Deus. Mas eu tenho
muitos motivos. Eu tenho muitos motivos. Eu fui muito abençoada por Deus. Eu estou sendo muito abençoada por Deus e eu serei muito abençoada por Deus. Eu serei a mais bem-aventurada de todas as mulheres da terra que Deus me prometeu. Isso está nas 12 promessas. Da terra, do globo terrestre todo, eu serei essa pessoa e eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque Deus prometeu. Então eu tenho motivos para sorrir e o sorriso faz tanta diferença. Eu amo sorrir e amo também contemplar o sorriso das pessoas que eu amo. Continuando a reflexão. Tempos depois, já plenamente restabelecida, voltei àquele hospital e procurei saber quem era aquele rapaz. Descobri que ele se chamava Anderson e que era o maqueiro do CTI onde fiquei. Na ocasião, pedi que o chamassem e lhe testemunhei a cura que Jesus havia operado em minha vida. Emocionado, ele contou que sentira muita vontade de orar por mim e que sempre que levava para a sala de cirurgia, falava em meu ouvido que o Senhor estava comigo. O rapaz atribuiu isso ao mover de Deus. Ao final da nossa conversa, ele disse em lágrimas: não posso acreditar que você sobreviveu e hoje está aqui falando comigo. Eu sempre pedi a Deus que ele me usasse para algo importante. Ao que respondi: Anderson, o que você fez em secreto será honrado publicamente. Obrigado por tudo. Que assim também nós sejamos sensíveis ao mover do Espírito Santo. Amém? Aqui é o relato da Bianca Toledo, esse testemunho de Bianca. Eu fui tão abençoada através desse testemunho, gente. Eu achei tão incrível o que Deus fez com ela. Hoje ela é uma pastora, cantora também. Linda, linda demais, meiga, doce. Eu acho assim incrível tudo que Deus fez na vida dela. Através de um testemunho, tanta gente se converte, tanta gente passa a conhecer a Deus, a ter interesse em ler a Bíblia, a buscar o Senhor, a orar. Através do testemunho que mostra o que Deus fez na vida de outras pessoas. Por isso que é muito importante testemunhar. Eu resisti tanto a testemunhar a história da Vivá, muitas situações, muitas coisas. Os primeiros vídeos eu fazia contra a minha vontade, eu resisti tanto já. E Deus com a maior paciência do mundo me orientando, me explicando os motivos. Porque não era fácil, que para obedecer a Deus eu tinha que desobedecer a todo mundo. Sabe o que é todo mundo? Sabe o que é todo mundo que cerca eu tinha que desobedecer? A pessoa cercada por tudo e todos e só Deus a favor. Eu fiquei numa situação de, meu Deus, e ele dizia, confie em mim, vai e faça o vídeo, testemunhe. Deus quer o testemunho da Vivá no canal do YouTube, na fanpage, para glorificar o nome dele através da história. Pois se a ação de Deus é a mão de Deus, a forma diferenciada, única, uma forma assim, incrível, intervenção de Deus na história da humanidade. Como não contar uma história de fé, de perseverança, de aprendizado, de crescimento, que vale a pena testemunhar para fortalecer a fé das pessoas. Enfim, sabe? E foi difícil para mim, porque era todo mundo, eu repito, todo mundo, sem exceção, contra, e só eu acreditando em Deus. Sabe? E ameaçada, sofri ameaças na cidade de Irecê, acredite, ameaças pelo privado, pelo WhatsApp, e enfim, situações assim, e várias situações, gente tentando intimidar, sabe? Terrível, terrível. E fiquei numa situação assim, querendo desobedecer a Deus, porque eu não tinha como obedecer, cercada por todos os lados. E aí Deus fez essa intervenção, ia ministrando para mim temas para gravar e colocar nos vídeos no canal do YouTube, e eu comecei a testemunhar. E hoje eu já faço com mais segurança, mas no início foi tão difícil para mim, diante de tanta oposição. Só Deus por nós, mas estou aqui para contar a vitória. Hoje, muita gente que ameaçava, insiste em querer se aproximar da Vivá. Muita gente que tentava intimidar, insiste em querer uma aproximação, porque já viu com os próprios olhos que é Deus purinho na Vivá, que é Deus mesmo. Então, passou a acreditar e querer uma aproximação. Então, Deus é assim, Deus honra a nossa fé. Deus nos honra na presença dos inimigos, na presença dos opositores, e mostra, uma pessoa com Deus é maioria, uma pessoa sozinha com Deus é maioria. Mensagem do livro devocional de Bianca Toledo. Tema: prioridades corretas.
Não se amolde ao padrão deste mundo. Romanos 12, 2. Em pleno século XXI, com demandas cada vez mais urgentes, temos a tendência de andar em ritmo tão acelerado que passamos a ter problemas para estabelecer prioridades e investir tempo na comunhão com Deus. Fazemos tudo com muito mais rapidez e passamos à próxima atividade sem prestar atenção àquilo que é realmente importante para o nosso crescimento espiritual. Muitos vivem num ciclo perigoso de excesso de trabalho, sem lazer e sem descanso, com o intuito de obter sempre mais, postura que pode ser reflexo de alguma insatisfação na alma. Avançar para níveis mais altos de comprometimento na vida profissional e colher bons frutos de um trabalho bem feito não é um mal em si. O erro, no entanto, acontece quando invertemos a ordem desse processo e damos mais valor à necessidade de ganhar dinheiro do que a Deus. Precisamos estar atentos ao que de fato nos motiva e ocupa o lugar de primazia em nosso coração. Avalie sua agenda, reorganize sua vida, saiba recusar tudo que rouba o seu coração. Não se amolde ao padrão do mundo, que nunca está contente com o que tem. Creia que Deus suprirá todas as suas necessidades. Muita gente pensa que não tem muita importância tirar um tempo, final de semana, para um passeio ao ar livre, descansar um pouco, relaxar na rede, dormir um pouquinho mesmo durante o dia, fazer exercício físico, sair para tomar um lanche, um suco, enfim, variar um pouco as atividades. Claro que priorizando sempre o espiritual, colocando em primeiro lugar a leitura da palavra, oração e jejum. A base espiritual deve ser fortalecida, o alicerce é a nossa fé em Jesus. Porque quando a tempestade chegar muito forte, não vai destruir, não vai abalar a fé vai permanecer lá, mesmo diante das tempestades. Então a vida espiritual é mais importante do que tudo, mas devemos buscar um equilíbrio e colocar também outras situações, outras atividades no nosso dia a dia. Atividade que nos dá prazer, alegria, ficar pertinho das pessoas que amamos tanto, compartilhar nossa vida, nossa história de vida, nossas experiências, estar junto em comunhão na mesa, almoçando, jantando com pessoas queridas, sair para passear, dialogar, enfim, são várias as situações que fazem parte do crescimento do ser humano de forma saudável e equilibrada, sempre priorizando o espiritual. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Uma mensagem do livro devocional de Bianca Toledo. Tema: Pecados Secretos. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Salmos 98. Muitas pessoas frequentam a igreja aos domingos, oram, louvam e participam de ministérios e serviços sociais, mas vivem de aparências, pois ainda não se renderam totalmente a Jesus. Elas alimentam pecados que não foram confessados e entregues ao único que é capaz de perdoá-los. Viver assim é um engano. Nada recebe aquele que desobedece ao Senhor e não segue fielmente a sua palavra. A Bíblia diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. De nada adianta fingir uma vida religiosa, pois Deus, aquele que sonda mentes e corações, nos conhece por completo. Pense por um instante, se você fosse apresentar-se hoje diante do Senhor, o que Ele diria a seu respeito? Elogiaria seu zelo ou repreenderia por usar uma máscara de santidade? Lembre-se, nossos pecados não escapam dos olhos dele. Por isso, preste atenção à sua conduta, arrepende-se e seja totalmente comprometido com o reino de Deus. Hoje em dia, tanta gente usa máscara, tanta gente insiste em enganar e tanta gente acha que vale a pena enganar as pessoas. Considerando o fato que muita gente vai ser enganado, muita gente vai aplaudir, muita gente vai concordar, muita gente vai colocar em uma posição de honra, muita gente vai aprovar. A maioria das pessoas nessa terra pensa mais na opinião humana do que na opinião de Deus. Tem gente que não está nem aí para a ótica de Deus, não está nem aí para a opinião de Deus e busca realmente aplausos aqui da terra. Hoje em dia nós vemos shows com os famosos,
anunciam em cartazes o nome do famoso que vai, o autógrafo que fulano vai dar. Tem que juntar de 5 em 5 ou 4 em 4 para tirar uma única foto porque a pessoa é famoso ou famosa demais. Idolatria no meio do povo de Deus. Enfim, são tantas as situações e as pessoas pensam que isso está agradando ao Senhor. Deus olha e enxerga como idolatria. Deus nem sequer aceita o louvor e a adoração desse povo, que busca aplausos, vanglória. Não é assim. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diz também que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem adora em espírito e em verdade não anda atrás de aplausos, de autógrafos. Não é assim, gente. Buscar agradar o Senhor é pensar na ótica de Deus, na opinião de Deus e na aprovação de Deus. Amém? E eu repito que quase sempre a opinião de Deus é contrária ao dos homens. Quase sempre as ideias de Deus vêm contrária às ideias dos homens. Por isso é tão difícil compreender Deus, principalmente para quem não o conhece. Para entender Deus, tem que conhecer na intimidade, em profundidade. Amém? Deus abençoe sempre. Eu vou contar aqui uma experiência que vivi há 2 dias atrás, tá? Eu vou explicar com minhas palavras, do meu jeitinho. Eu estava em dúvida em relação à divisão do tempo, passado, presente e futuro, como Deus enxerga o tempo. Porque eu sei que é diferente, né? No nosso tempo aqui, passado, presente e futuro, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, existe toda uma nomenclatura para tentar nos ajudar a compreender a passagem do tempo. Eu prefiro entender com passado, presente e futuro. Essa coisa de pretérito mais que perfeito, futuro do presente, eu não compreendo direito e eu acho que confunde as coisas. Mas em relação a como Deus enxerga o tempo, eu estava questionando, perguntando essas coisas para Deus, porque chamou a minha atenção, eu sou muito curiosa, e eu fico perguntando coisinhas para Deus. E aí eu fiquei perguntando isso: Senhor, em várias situações eu já percebi o teu comportamento. O Senhor sabe o futuro todo e age às vezes como se não soubesse. Porque às vezes o Senhor acha uma situação engraçada, interessante, o Senhor mesmo já me falou isso. Se o Senhor já sabia o futuro todinho, como é que o Senhor pode achar isso? O Senhor já sabia que ia pensar isso. Então eu fiquei assim com esse questionamento com Deus, e Deus sondando a minha mente e o meu coração. E geralmente Ele responde, Deus responde mistérios para mim, Ele me responde o que Ele sente, o que Ele pensa, como acontece com Ele, e Ele me explicou assim: eu conheço o futuro todo, mas eu me comporto como se nem conhecesse. Eu vivo e aproveito o presente, eu aproveito cada momento e vivo o presente. E deixo o futuro lá, que ainda não chegou. Eu achei interessante, eu disse: meu Deus, como é que pode? Sabe tudinho, mas deixa lá. Ele vivencia o presente, aproveita o momento. Por isso ele age muitas vezes como se não soubesse o futuro. Você já viu que Deus fala algumas coisas assim, que parece que ele estava surpreso com alguma situação? Ele não se surpreende com nada, porque ele já sabe tudo. Da mesma forma como a Bíblia diz assim: Deus não se arrepende, Deus não é filho de homem para que se arrependa. Nós sabemos que Deus não é filho de homem para que se arrependa, mas ele muda de ideia. Não se arrepende, mas é possível mudar de ideia. Ah, como assim, Cléia? É só você orar, derramar seu coração, confessar, pedir perdão, e Deus pode amenizar o castigo. Deus pode decidir que uma pessoa vai morrer em 15 anos, depois, ou em uma semana, ou 15 anos, e você ora, e Deus estende mais tempo. Deus muda de ideia através da nossa oração. Então, assim, Deus que conhece o futuro todinho muda de ideia, não é interessante? Tem gente também que culpa Deus, né? Ah, se Deus sabia o futuro todo é porque Ele predestinou por ele. Não, saber o futuro todo é totalmente diferente de interferir o tempo todo no futuro. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e sabe o futuro todo.
Tem muitas coisas do futuro escritas na Bíblia. Isso não quer dizer que Deus está interferindo o tempo todo. Toda vez que Deus faz uma intervenção na história da humanidade é porque Ele julga necessário. No tempo presente, através da história da Bíblia, Deus está fazendo uma intervenção na história da humanidade, porque Ele julga necessário e é sempre com o objetivo de ajudar, de abençoar, de corrigir as coisas. O mundo está uma desordem, está um caos e Deus quer ordem e santificação. Então Deus está fazendo essa intervenção. Mas toda vez que Ele fez intervenção, Ele não fica intervindo o tempo todo. Ele não fica o tempo todo dando ordens. Deus não gosta de se relacionar dessa forma. Ele gosta de mostrar o Deus amigo, o Abba Pai, esse lado dele, para conhecer tudo sobre Deus, entende? Ele quer mostrar a essência dele como um todo, e não esse lado só de, eu criei todas as coisas, decido isso, decreto todo dia, eu vou manipular você. Tem gente que ensina assim como Deus manipulador. Deus fez aquilo porque Ele quis fazer. Deus fez algumas pessoas para mandar para o inferno porque Ele é Deus e pode todas as coisas e Ele quis isso. Então tem ideologia que diz isso. Judas Iscariotes fez aquilo que o próprio Deus criou a situação, ele tinha que fazer aquilo. Ou seja, apresentam Deus como um déspota, manipulador, cruel, perverso, sendo que o Deus da Bíblia é o oposto disso aí. É bom, perfeito, maravilhoso, misericordioso, lindo, todo perfeito, não falha nunca, não peca, é impossível Deus pecar. Maravilhoso demais, é uma essência linda. A pessoa conhece, quer conhecer mais e mais, a pessoa conhece e se apaixona, a pessoa fica encantada por Deus. Ele é lindo, Ele é perfeito. Ninguém deve falar mal de Deus, ninguém deve pensar mal de Deus, porque Ele é lindo demais. Então, sobre isso de passado, presente e futuro, Ele disse: eu vivo o presente e deixo o futuro lá. Eu aproveito o momento, então eu me comporto como se nem soubesse do futuro. É por isso que Deus muitas vezes prova a nossa fé. Por que Deus prova se Ele já sabe? Ele falou com Abraão para entregar Isaac. Ele já sabia que Abraão ia agir assim. Ele sabia, mas ele queria que Abraão soubesse. Que Abraão soubesse e ele queria participar também, interagir. Porque mesmo sabendo, ele age como se não soubesse. Para Deus é como se fosse sempre presente, 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 presente. Entende? É diferente. Mas mesmo assim, ele prefere viver e aproveitar o presente e não ficar ansioso com o futuro. Enfim, agir como se nem soubesse do futuro. Ele age como se nem soubesse do futuro. Ele mesmo explicou que ele vê o futuro assim. Achei bem interessante essa forma e ele colocou no meu coração que eu poderia compartilhar isso hoje aqui, então estou compartilhando. Tem muitas coisas sobre Deus, sobre a essência de Deus, que você vai ficar sabendo através da história da Avivá. Deus assim decidiu e determinou. Tem coisas que Ele quer contar só através da história da Avivá. Ele quer abrir o coração, mostrar a essência dele, o jeito de ser, sobre sentimentos, pensamentos, atitudes. Inclusive, recentemente eu orei pedindo a Deus para estender 30 minutos no momento de ira dele em relação ao comportamento do ser humano. Porque eu sei que ele irado, ele age assim de forma, pode matar, colocar enfermidades. Eu sei que ele é assim, a Bíblia diz que ele é assim. Quando está irado, ele toma decisões bem, às vezes, né, decisões assim, que para o ser humano é sofrimento demais e o ser humano não entende por quê. E ele só fica irado quando ele tem muitos motivos para isso. Mas mesmo com tantos e tantos motivos, eu orei e pedi ao Senhor para dar 30 minutos no tempo aqui da terra, no tempo humano, antes de decidir a punição da pessoa, se vai perdoar ou não, para ele refletir melhor, ter misericórdia, que nós somos tão frágeis, pecadores, muitas vezes ignorantes em relação às coisas de Deus, em relação aos mistérios de Deus, e às vezes o pecado é por ignorância, a pessoa não sabia, não entendia direito as coisas. Então eu pontuei essas coisas na oração e ele ouviu, ele falou para mim. Deus passou a mudar uma atitude dele, que geralmente ele agia assim, ele ficava irado e tomava uma atitude, mesmo no momento, fica irado, muitas vezes era no momento mesmo de ira, ele já tomava aquela atitude. E ele vai dar esse tempo para a humanidade, vai estender, cada vez que ele ficar irado, ele faz uma autoanálise, né? Deus é soberano, todo-poderoso, eu estou irado, vou dar um tempo, refletir melhor, e não vou decidir agora. Então ele dá um tempo para as pessoas. Eu achei isso lindo, incrível, e ele já me falou, eu vi a tua oração, eu vou dar os 30 minutos sim, para cada pessoa, e não vou tomar uma atitude no momento de ira, vou sim decidir, depois dos 30 minutos. Isso é incrível demais, porque ele já começou a atuar dessa forma com algumas pessoas. Ele já pensou em castigar de um jeito, lembrou dos 30 minutos e deu um tempo. Então, isso é lindo, é maravilhoso. E em saber que eu orei e pedi assim e ele me ouviu. Ele também já me disse que tudo o que eu pedir, se tiver de acordo à vontade dele, ele vai me atender. Tudo. Se tiver de acordo à vontade dele, ele vai me atender. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso é incrível demais. Eu me senti tão honrada e feliz com isso.
Qualquer coisa que eu pedir a Deus em oração, se tiver de acordo à vontade dele, ele fará. Mas se não tiver, ele não fará. Porque nós somos limitados, muitas vezes não entendemos quase nada. Eu posso pedir algo que Deus reprove, pedir algo que no futuro pode causar algum problema para mim, para o Ministério Avivar, porque muitas vezes na ignorância, na criancice, a pessoa pode pedir coisas que não está de acordo, que Deus sabe que poderia prejudicar em algum momento da vida. Então, se for assim, ele não vai responder aquela oração, qualquer pedido relacionado à ambição, egoísmo, pecado, é evidente que Deus não vai responder. Lembra do pedido de Salomão? Ele orou pedindo ao Senhor sabedoria para governar de maneira justa. E depois, o que foi que Deus disse? Eu acho que foi mais ou menos assim, como ele não pediu prata e ouro, não pediu a morte dos inimigos, Deus foi e disse que ia dar uma sabedoria para ele, e deu. Salomão foi o homem mais sábio da história da humanidade. Nunca teve alguém tão sábio como ele, chamava a atenção das pessoas de tanta sabedoria. Mas o interessante é que no final da vida ele ficou idólatra. Eu já parei para pensar nisso. Como pode um homem que recebeu tanta sabedoria, intimidade profunda com Deus, ficou idólatra? Eu acredito que foi porque ele se envolveu com mulheres idólatras. Ele foi influenciado. O poder de influência da mulher é muito, muito grande mesmo. Se for para o mal, causa destruição, como Jezabel causou, Dalila, e mulheres malvadas que não tinham o amor de Deus no coração, que não temia Deus. E, por um outro lado, mulheres tementes ao Senhor, como Esther, Sarai e outras, né? E a mulher de Apocalipse 12. A influência é para o bem. Nasceu para ser luz e sal, fazer diferença, influenciar para o bem. Quando Deus quer fazer algo grandioso demais, ele usa uma mulher, pelo poder de influência que a mulher possui. E quando a influência é para o bem, a pessoa pode fazer muita diferença e marcar a geração de maneira positiva, para a glória de Deus, e que possamos ser assim, eu como mulher, você que acompanha a história da Avivar é uma mulher, que possamos influenciar para o bem, ensinar o que é certo, incentivar o povo a caminhar no caminho de santidade, no caminho estreito, orar pelas pessoas, ministrar palavras de doçura, amor, carinho, afeto, conselhos sempre para o bem, aproximar as pessoas de Deus através dos conselhos, das orações e do testemunho de vida pessoal. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amo vocês no amor de Jesus. Quero terminar esse vídeo com uma oração. E quem concorda, ore comigo assim. Senhor Deus, Pai de amor, Pai bendito, Deus de misericórdia, eu quero te agradecer porque as tuas misericórdias se renovaram a esta manhã. E é a causa de não sermos consumidos. Senhor, nós somos falhos, pequenos, fracos, fracas, pequenas. Todos nós erramos. Muitas vezes erramos várias vezes num único dia. Muitas vezes nós sentimos dúvidas, medo, pavor, diante de tanta coisa que nos acontece. São tantas as sensações diferentes. E não é fácil, Senhor, muitas vezes não é fácil a jornada aqui na Terra. Todos nós passamos lutas, adversidades, enfrentamos gigantes, são tantos os Golias na nossa frente. Deus, mas eu não estou aqui para murmurar, não, pontuar as dificuldades diante da tua face. Eu estou para abrir o meu coração e conversar contigo. E dizer ao Senhor que isso tudo vale a pena, está valendo a pena. Independente do tamanho do gigante, do tamanho da dificuldade na nossa frente. O Senhor está conosco, o Senhor está caminhando à nossa frente. E com o Senhor nós podemos saltar muralhas, vencer todo tipo de dificuldade. Deus, com o Senhor vale a pena cada dia vivido, cada dor, cada situação, cada adversidade. Tudo vale a pena para fazer a tua vontade, para ficar no centro do teu querer, para realizar teus propósitos, teus sonhos. Ó Deus, está valendo a pena para mim, cada dia está valendo a pena. Quando eu paro para pensar, Senhor, e olho para trás, quando eu vejo tudo que o Senhor me ensinou, Deus é maravilhoso demais. Eu estou aprendendo, Senhor, diretamente com o dono do universo, eu estou aprendendo diretamente com a fonte de toda a sabedoria. É tão bom aprender contigo, é tão bom caminhar contigo. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tudo que eu vivi
Eu te agradeço pelas perseguições, pelas lutas, pelas adversidades. Tudo vale a pena contigo, Senhor. Tudo vale a pena se for para agradar o teu coração, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque eu posso perceber que muitas situações me ajudaram, porque hoje eu me sinto mais forte. Se não fossem as adversidades e as lutas, como eu poderia saber o que eu sei hoje? Se não fossem as experiências em batalha espiritual, como eu poderia aconselhar nessa área e ajudar tanta gente na área de batalha espiritual? Então eu te agradeço, Senhor, muito obrigada, meu Deus. Cada experiência foi um degrau que eu fui subindo na minha vida, fui aprendendo, amadurecendo mais. Apesar de que eu sei que eu não passo de uma criança, eu assumo diante da tua face, eu assumo isso diante de todos e dá para perceber quem convive pertinho de mim. Mas mesmo assim, eu me sinto mais madura, preparada, eu me sinto mais aprovada por ti para viver na dimensão do sobrenatural, para viver no centro da tua vontade, para viver os teus sonhos, os teus propósitos para mim. Ó Deus, como tem sido maravilhoso, Senhor. Nós olhamos para esse mundo, Senhor, e percebemos o caos, a violência, a morte, a desilusão, o vale de ossos secos, porque é a realidade atual. Mas quando olhamos para a tua palavra, tuas promessas, a Bíblia Sagrada e tudo que o Senhor está me falando, tudo que o Senhor está revelando, isso enche o nosso coração de paz, de esperança, de amor, de certeza. Ó Deus, a história caminha para Apocalipse 21 e já está tão pertinho, Senhor. O novo céu e a nova terra, o paraíso restaurado, a restauração de todas as coisas. Isso é tão maravilhoso. Só em pronunciar isso na minha oração, eu sinto a tua presença, a tua paz, a tua confirmação. Deus, o Senhor é um Deus que fala e confirma, tudo o Senhor confirma. Confirma na tua palavra, confirma falando a cada coração de quem te busca verdadeiramente. Ó Deus, abençoe cada irmão e cada irmã que vai acompanhar esse vídeo de hoje. Que o Senhor fale, Senhor, tremendamente ao coração de cada um. Deus, a tua palavra diz que é o teu Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas também nos orienta a lançar a semente, a pregar a tua palavra, a testemunhar. Enfim, nós temos que fazer a nossa parte e o teu Espírito Santo toca em cada coração. E eu te peço isso, Pai Santo, que o teu Espírito Santo venha convencer cada um do pecado, da justiça e do juízo. Pois o Senhor já ministrou, o Senhor não vai parar de exercer juízo e justiça até não terminar toda a tua obra. O Senhor está apenas começando a tua obra. O Senhor tem reboliço santo, mudança, transformação. O Senhor quer ordem, santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Deus nos ajude, perdoe os nossos pecados. Nós queremos sim andar no caminho estreito, no caminho de santidade. Sim, Senhor, nós queremos. Eu, meus irmãos, minhas irmãs, muitos, Senhor, muitos estão se tornando teus amigos, teus parceiros. Em nome de Jesus, continue a tocar em cada coração, a chamar pessoas para andar no caminho de renúncia, para te conhecer, para ser teu amigo e a tua amiga. O Senhor oferece a tua mão como amigo, Senhor, como isso é lindo. O Senhor quer ser amigo. O Senhor quer andar pertinho. O Senhor quer firmar parceria, fortalecer aliança, firmar aliança contigo. Isso porque vai precisar de muita gente no período da restauração de todas as coisas. Afinal, o Senhor quer restaurar todas as coisas, não apenas a cidade de Irecê, e sim todas as coisas. Deus, teu projeto é tão lindo, teus sonhos de avivamento. O Senhor é lindo demais. Eu quero terminar essa oração expressando o meu afeto para contigo. É claro, Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida, nos meus pensamentos, no meu coração, minhas emoções. O Senhor é o primeiro em tudo para mim. O Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é a formosura em forma de um Deus. O Senhor é o Deus mais fofinho que já existiu em todo o planeta e jamais existirá um Deus tão fofinho como o Senhor. Tão doce, carinhoso, amável, longânimo, paciente. Só tem virtude, Senhor, na tua essência. E isso me atrai para perto de ti. Isso me deixa encantada, apaixonada por ti. Deus, como eu te amo. Eu gostaria de encontrar palavras para descrever tudo que eu sinto nesse momento, Senhor. Como eu te adoro, Deus.
Eu te adoro muito, muito, muito. Receba hoje o meu afeto, o meu carinho, o meu amor. E que essas palavras, Senhor, o Senhor possa guardar-se no teu coração e na tua memória. Toda a minha gratidão, afeto e carinho por ti. Em primeiro lugar por ti e em segundo lugar para com meus irmãos, irmãs, familiares, enfim, as pessoas aqui da terra. Mas o meu coração é para o Senhor, o primeiro lugar, o autor da minha história, o meu grande amigo, o meu Abba Pai, o Papai do céu. Eu te adoro muito, muito, muito. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você diz amém. Deus abençoe a todos. Um abraço afetuoso.